Há mistérios tão antigos quanto a primeira luz, tão poderosos que foram temidos por reis, silenciados por templos e soterrados por séculos de vergonha. Entre eles, dois brilham com um fulgor que transcende a humanidade: o vínculo entre espírito e desejo. Não são opostos, não são inimigos. São dois rios que, ao se encontrarem, lembram o oceano de onde emergiram. Por incontáveis gerações, fomos ensinados a ver o corpo como um véu que esconde a divindade, em vez de um portal que a revela. Fomos solicitados a desconfiar do profundo tremor que às vezes surge em meio ao amor. O tremor que percorre o peito e incendeia a espinha com um fogo que não queima, mas transforma. Aquele instante em que nos dissolvemos e nada resta além de um suspiro. Um sopro suspenso entre a carne e o eterno. Alguns o chamaram de êxtase, outros, iluminação. E há aqueles que, na humildade de suas noites compartilhadas, o experimentaram sem nomeá-lo. O que o mundo rotulou como tabu é, na realidade, uma das chaves mais sagradas para a alma. Porque há um momento, sim, aquele momento, em que o tempo para e o universo inteiro parece se lembrar de sua origem. Não é apenas um prazer do corpo, é uma prece sem palavras, uma centelha que toca a fronteira entre o humano e o divino. É a própria pulsação da vida dizendo: eu estou aqui, eu sou um com você. Este livro não pretende ensinar técnicas ou ditar caminhos. Não busca domar o fogo, mas sim convidá-lo a dançar dentro dele. É um mapa sem coordenadas, porque a geografia da alma não pode ser traçada com linhas. O que se oferece aqui é uma jornada, uma peregrinação em direção ao que foi esquecido. Que o templo não é feito de pedra, mas de pele. Que a prece mais profunda nem sempre é dita em voz alta, e que há revelações que só são compreendidas quando nos entregamos completamente ao que é. Livrar-se de crenças herdadas será o primeiro passo, porque tudo o que foi dito sobre o desejo, que ele é sujo, que é animal, que nos distancia da luz, não foi dito por aqueles que o viveram de coração aberto, mas por aqueles que o temiam. E a verdade é que não há sombra mais perigosa do que aquela lançada sobre a paixão, quando sua nobreza é negada. A união entre duas almas que se reconhecem além da forma, que se fundem não para se possuírem, mas para se dissolverem, é um dos atos mais puros do universo. Naquele momento, não existe mais você ou eu, homem ou mulher, céu ou terra. Tudo o que resta é um sopro tão longo quanto o tempo, uma onda que surge das profundezas do ser para tocar a costa do infinito. Talvez seja por isso que os antigos sábios falavam por meio de símbolos, mitos e metáforas. Porque sabiam que a linguagem falha quando tenta descrever o milagre do tremor, que não só sacode a pele, mas também abre portas invisíveis na alma. Este não é um livro para ser compreendido com a mente, mas sentido com o corpo, com o coração, com aquela parte de você que esteve adormecida e anseia por despertar. Você não encontrará instruções aqui, porque o verdadeiro conhecimento é ativado de dentro. Não há regras, apenas memória. Não há dogma, apenas beleza. Não há culpa, apenas presença. Se você chegou até estas páginas, é porque algo dentro de você já se lembra. Talvez você tenha esquecido em meio a rituais aprendidos e silêncios impostos. Mas há algo, uma chama suave e persistente, que nunca se apagou. E agora ela arde ainda mais forte, pedindo que você olhe, sinta, lembre. Esta jornada não será para fora. Você não caminhará em direção a uma montanha sagrada ou a uma cidade distante. Você irá para dentro, em direção àquele recanto íntimo onde a pele e a alma se encontram, onde o tremor se torna uma oferenda e a respiração se torna uma prece. Abra estas páginas como alguém abrindo um medalhão perdido. Deixe que cada palavra lhe sussurre o que você sabia antes de ter um nome, antes de ter uma forma. Despoje-se, não apenas de roupas, mas de certezas, porque o que você está prestes a vivenciar não pode ser explicado.
só pode ser lembrado. E quando sentir algo dentro de você se expandir, uma onda cálida subindo das raízes do seu ser para tocar o céu, não fuja. Fique. Respire. Seja grato. Você está entrando no mistério. Você está voltando para casa. Capítulo 1. O choque do começo. Antes que a palavra proferisse seu primeiro eco, antes que o tempo desenrolasse seu tear e tecesse destinos com fios invisíveis, antes mesmo que a escuridão soubesse que era sombra e a luz sentisse que podia brilhar, houve um tremor. Não uma explosão ou um acidente cósmico, mas um chamado. Um impulso sem causa, um desejo puro, uma necessidade ancestral de se tocar através do outro. Aquele tremor não era ruído, nem luz, nem forma. Era alegria. Uma alegria primordial, sem corpo, sem mente, sem nome. Foi o primeiro orgasmo do universo. Um instante eterno em que o sentiu que ansiava por se ver refletido e para isso dividiu-se em dois. Não por ruptura, mas por amor. Não por falta, mas por plenitude transbordante. E nessa separação, que também era união, tudo nasceu. O universo não começou com uma explosão de matéria, mas com um clímax atemporal. O primeiro sopro não foi ar, foi êxtase. O primeiro movimento não foi expansão, foi uma carícia. Uma dança cósmica onde o invisível penetrou o invisível, e dessa intersecção emergiu a existência. Tudo o que conhecemos é filho dessa união original, desse orgasmo sagrado que ainda reverbera nas galáxias e no coração humano. Quando viemos a este mundo, trazemos a lembrança daquele momento em nossa medula. Trazemos isso escondido nos suspiros que escapam quando amamos, na pele que treme quando tocamos alguém, na lágrima que escorre quando nos sentimos um com alguém, mesmo que por um segundo. Chamamos isso de desejo, mas é mais antigo do que qualquer anseio. É a nostalgia de ter sido inteiro. É por isso que o sexo não é simplesmente uma função corporal. É uma prece sem palavras. É o eco de um mistério que não pode ser explicado, apenas vivenciado. É a linguagem secreta da alma que se lembra do que era antes de encarnar. O orgasmo é esse portal. Não é apenas um clímax. É uma revelação. Nele, o tempo se dissolve. A mente se desliga. O ego se desintegra. Nesse instante de rendição absoluta, não somos nem homem, nem mulher, nem passado, nem futuro, nem indivíduo, nem multidão. Simplesmente somos. Pura vibração. Consciência nua. E, no entanto, essa chama era temida. Os séculos que se seguiram buscaram extingui-la, cobriram-na com regras, isolaram-na com moralidade, revestiram-na de culpa. Disseram que era pecaminosa, selvagem, perigosa. Separaram o corpo do espírito como se fossem inimigos. Fizeram do prazer um segredo, da alegria uma vergonha, do orgasmo uma sombra. Mas a canção da alma não pode ser silenciada com dogmas. O sexo foi domesticado, sim, mas nunca derrotado. O verdadeiro orgasmo, aquele que nasce da conexão profunda, de olhar para o outro e se ver nele, continuou a viver nos recantos mais sagrados do encontro humano, em mãos que se tocam não para possuir, mas para libertar, em corpos que não são usados, mas honrados, em beijos que buscam não a conquista, mas a comunhão. Quem já experimentou um orgasmo da alma sabe que não há templo mais real do que o corpo amado. Não há prece mais pura do que o gemido que brota do coração. Não há iluminação mais genuína do que o momento em que ambos se fundem sem medo, sem máscaras, sem reservas. E talvez seja por isso que foi proibido. Porque quem cruzou aquela porta não pode mais ser controlado. Experimentou o eterno. Descobriu que o paraíso não está na vida após a morte, mas aqui, agora, na dança sagrada de dar e receber. E esse conhecimento não pode ser ensinado, só pode ser vivido. Uma criança nascida do amor verdadeiro é muito mais do que um corpo. É um testemunho vivo de que o universo continua a se recriar através da alegria. Mas nem toda criação é biológica. Há orgasmos que fertilizam a consciência. Encontros que dão vida a uma nova maneira de ver, sentir e ser. Quando o sexo é vivenciado a partir da perspectiva da presença, com a alma desperta, ele se torna remédio.
Ele desbloqueia memórias ancestrais, cura as fissuras do passado e dissolve as correntes invisíveis do medo. Ele nos lembra que o corpo não é uma prisão, mas um instrumento de libertação. O maior erro tem sido acreditar que orgasmo e espiritualidade são opostos, como se um nos aproximasse do abismo e o outro do céu. Como se o corpo nos distanciasse do divino, em vez de ser a ponte que o revela a nós. E se eu lhe dissesse que Deus também treme? E se o orgasmo fosse a linguagem original da criação? E se, ao gemer, você estivesse repetindo o cântico sagrado que pôs as estrelas em movimento? A verdadeira história do sexo não está escrita em livros nem ensinada em templos. Está tatuada em nossa pele, em cada toque consciente, em cada encontro que transcende o desejo imediato para se tornar devoção compartilhada. Para chegar a esse ponto, precisamos desaprender. Precisamos remover os véus, desfazer os nós, liberar os julgamentos acumulados ao longo de gerações. Precisamos voltar a ver o corpo como o que ele sempre foi, um altar, e o orgasmo como seu momento de consagração. Porque o clímax não é só biologia, é a alma relembrando, é o retorno à origem, é o mesmo sussurro daquela primeira vez, reencarnado no seu gemido, no seu estremecimento, na sua lágrima sagrada. O caminho espiritual não pede que você fuja do corpo, mas que o habite completamente. Não tema seu fogo, mas use-o para acender sua consciência. Reconheça que a pele também sabe rezar, e que os lábios também sabem dizer "eu te amo" sem palavras. Tudo começou com um tremor, e esse mesmo tremor vive dentro de você, esperando para ser despertado. Não por um desejo vazio, mas por um amor consciente. Não por um prazer passageiro, mas por uma eternidade compartilhada. Porque no exato lugar onde a alma toca a carne, ali, bem ali, é onde Deus ainda sussurra, e onde você, se ousar, pode renascer. Se você chegou até aqui, é claro que este tópico ressoa com você. Lembre-se, o primeiro link na descrição tem mais conteúdo sobre espiritualidade que pode te levar ainda mais longe. Capítulo 2, onde a carne sussurra ao infinito. O corpo não precisa de explicação para saber. Ele guarda em suas dobras segredos mais antigos que qualquer livro sagrado, mais profundos que a linguagem, mais verdadeiros que a lógica. Possui uma memória que não depende da mente, mas de uma sabedoria inscrita em cada célula. Como se as estrelas tivessem deixado sua assinatura na pele antes de partir para o firmamento. Esse conhecimento se manifesta de maneiras sutis. Um arrepio repentino, uma pausa na respiração, um tremor que responde não ao visível, mas ao eterno que toca o visível. O corpo responde sem questionar. E quando o faz plenamente, quando se entrega naquele momento de clímax, o que emerge não é apenas prazer, mas verdade. Uma verdade incorporada, que não é pensada ou raciocinada. Ela é sentida, ela se expande, ela é lembrada. Desde tempos imemoriais, buscamos o divino fora de nós mesmos, como se estivesse escondido em alguma montanha inacessível ou atrás de portas seladas por sábios barbudos. Mas a alma, ao decidir nascer, não escolheu errar. Entrou na matéria com intenção sagrada. Não caiu no corpo. Escolheu-o. Porque o corpo não é uma prisão, é um templo. E quando alma e corpo se fundem em um verdadeiro orgasmo, o eterno é experimentado através do efêmero. Não se contempla Deus, habita-se nele. Cada encontro profundo entre dois seres é uma possibilidade de redenção. Quando a carícia é consciente e o corpo se abre sem medo, algo ancestral desperta. Não é apenas pele tocando pele, é uma língua esquecida falando novamente. O orgasmo, em sua essência, não é o fim de um ato, mas o início de uma conexão que transcende formas. É um retorno ao lugar de onde viemos, aquele primeiro momento onde tudo estava unido, onde a separação não existia. No entanto, essa verdade tem sido ocultada sob camadas de moralidade e dogma. Durante séculos, o corpo foi visto como um obstáculo, o desejo como pecado, o orgasmo como uma simples necessidade animal.
Fomos ensinados a desconfiar do fogo interior, a silenciar nossos suspiros, a cobrir nossa pele, a fingir que a alma só poderia se erguer se o corpo fosse negado. Assim, nos distanciamos de nosso próprio lar. Assim, nasceu a fratura. Aprendemos a amar com meias-verdades, a tocar com mãos que não sentem, a temer o reflexo no espelho. Repetidamente nos disseram que o divino começava onde o carnal terminava, quando, na realidade, o divino se manifesta em seu maior esplendor precisamente quando o carnal se rende à alma. O orgasmo consciente não é um simples êxtase físico. É uma breve iluminação. É a fenda por onde a luz entra. É a fronteira sagrada, onde o eu desaparece e o eterno surge. A alma não quer fugir do corpo. Quer viver nele plenamente. Quer sentir a brisa na pele, o peso de uma mão que não invade, mas honra. Quer tremer no abraço como quem redescobre sua origem. Quer fazer amor como quem acende uma vela no escuro, não para ver algo, mas para invocar o invisível. Quando o corpo se torna instrumento do espírito, cada gesto se torna uma prece silenciosa. O carinho, a atenção em cada beijo, o ritmo compartilhado da respiração. Tudo é liturgia. E o orgasmo, longe de ser uma meta, é um altar onde se oferece o que há de mais sagrado: a entrega. Aquela entrega que não humilha, mas liberta. Que não apaga, mas incendeia. Por muito tempo, confundimos repressão com virtude. Acreditávamos que o desejo era o inimigo da verdade, quando, na verdade, ele é o seu arauto. O desejo não é uma armadilha, é uma bússola. Ele nos aponta para os lugares onde ainda não nos curamos, onde a luz ainda não alcançou. E quando se transforma, quando para de buscar saciedade e começa a buscar comunhão, torna-se uma chama sagrada. Fazer amor conscientemente não é simplesmente um ato entre corpos, é uma jornada na alma do outro, é uma expansão do ser, um borrar de fronteiras. Nomes desaparecem. O tempo para. Não existem dois. Há apenas uma experiência suspensa onde o universo se lembra de si mesmo. Este caminho, no entanto, não é fácil. Exige coragem. Exige desaprendizado. Exige deixar de usar o sexo como distração ou como mercadoria. Exige curar o nosso olhar. Ver o outro não como um objeto de desejo, mas como um espelho divino. Como um ser que também carrega cicatrizes, memórias, fogo e ternura. O orgasmo que nasce deste encontro não é um acontecimento biológico, é alquimia, é revelação, é comunhão. A carne, quando tocada com reverência, se transforma. Cada suspiro se torna um salmo. Cada gemido é uma prece que se eleva sem palavras. Cada gota de suor é incenso oferecido ao eterno. Porque não há canto do corpo que não tenha sido sonhado pelo universo. Não há pele que não mereça ser celebrada. Culturas antigas sabiam disso. Aqueles que dançavam nus sob o luar, aqueles que transformavam o amor em ritual, entendiam que o sagrado não precisava de altares de pedra, mas sim de corpos presentes. Que o paraíso na terra não era uma metáfora, mas uma experiência possível. Hoje, esquecemos disso. Mas o corpo se lembra. Podemos começar olhando para nós mesmos sem julgamento, parando de pedir ao corpo que se assemelhe a uma imagem e começando a ouvi-lo como um professor. Podemos deixar o desejo falar conosco sem medo, guiar-nos sem correntes. Podemos voltar a fazer amor não como repetição, mas como revelação. Porque o corpo não é um obstáculo no caminho espiritual, ele é o próprio caminho. E o orgasmo, longe de nos distanciar do sagrado, nos devolve a ele com mais verdade do que qualquer credo. Cada vez que você se funde com outro a partir da alma, você não apenas satisfaz um desejo, você reescreve uma história. Você repara uma divisão. Você abre um canal entre dimensões. Você restaura a dignidade perdida do corpo. E você se lembra, por um momento que contém a eternidade, de que você também é o céu encarnado. Nessa memória, a liberdade floresce. E nessa liberdade, a verdadeira espiritualidade começa.
Capítulo 3. O altar que respira dentro de você. Desde o alvorecer da consciência, os seres humanos ergueram altares para o céu, buscando entre nuvens e constelações algum sinal de que não estavam sozinhos. Construíram santuários de mármore, acenderam velas, curvaram a cabeça em oração, imaginando que o divino habitava longe, sempre além. E, no entanto, o eterno nunca esteve oculto nos céus, mas sim pulsando sob a pele. O sagrado, esse anseio por unidade e comunhão, não requer paredes ou colunas, ele habita o corpo em seu calor, em seu tremor, em sua entrega. Seu corpo não é um acidente nem um castigo, é o santuário mais antigo do universo. Não foi moldado para a culpa, mas para a celebração. Cada célula é uma lâmpada acesa pela divindade. Cada osso, um pilar que sustenta sua história. Cada respiração, um eco do mistério que tornou tudo possível. A carne não é um obstáculo, é uma ponte. Não se opõe à alma, é seu lar, sua voz, sua maneira de tocar o mundo. E entre todos os mistérios que o corpo guarda, há um que o atravessa como um raio iluminando o invisível. O orgasmo. Aquela entrega poderosa onde todo o ser se dissolve em uma única explosão de verdade. Aquela cascata de fogo e silêncio onde não há mais nome, nem história, nem desejo. Apenas pura presença. O clímax não é simplesmente um clímax. É uma epifania sem palavras. Um portal aberto para o que não pode ser dito. Olhe para suas mãos. Elas não foram feitas apenas para segurar ou criar. Elas também foram feitas para abençoar, para tocar com intenção, para invocar o invisível através do contato. Olhe para sua boca. Ela não apenas pronuncia palavras, ela também evoca mistérios quando beija. E olhe para o seu sexo, não como um mero órgão, mas como o limiar, onde o humano se torna o cosmos. Esse espaço íntimo é a porta que se abre para o infinito quando é habitado pela consciência. Mas muitos aprenderam a olhar para o corpo com vergonha, a rejeitar seu fogo, a temer seus suspiros. Fomos ensinados a separar a alma da carne, a acreditar que o desejo e a espiritualidade eram inimigos. E, no entanto, o desejo autêntico, aquele que nasce da alma e se expressa no corpo, não busca conquista. Busca fusão, busca lembrar, busca nos levar de volta ao lugar onde um dia fomos um com o universo. Não há sabedoria mais antiga do que a do corpo que ama com totalidade. Não há prece mais verdadeira do que aquela sussurrada com um gemido sincero. Não há ritual mais profundo do que o de dois corpos se encontrando sem medo. Quando o orgasmo nasce da alma e não do vazio, ele se torna uma revelação. Torna-se um fogo que não consome, mas purifica. Nesse momento, você não está fugindo do mundo, você está retornando a si mesmo, ao seu centro, à sua verdade. Com o tempo, esse fogo foi reprimido, transformou-se em tabu, em um silêncio desconfortável. Mas o orgasmo, experimentado a partir da presença, não é vergonhoso. É uma oferenda. É o momento em que o corpo se reconhece como um templo e se deixa queimar como uma tocha viva. Não se trata de técnica, perfeição ou duração. Trata-se de rendição. Uma rendição desmascarada onde tudo desaparece e só a luz permanece. O corpo fala, e o faz sem palavras. Às vezes, é um arrepio na espinha quando a verdade se aproxima. Às vezes, é um nó no estômago quando algo não está alinhado. Outras vezes, é um arrepio inexplicável, que só pode ser sentido. E nesse arrepio reside a chave, a alma tocando as bordas do mundo material. A alma dizendo, aqui estou. Não me procure lá fora. Estou aqui, sob a sua pele. Quando você faz amor a partir desse lugar, que não conhece julgamento nem pressa, o sexo deixa de ser uma transação e se torna uma consagração. Dois templos que se abrem um para o outro, não para obter, mas para compartilhar o que é mais sagrado. O orgasmo, então, se torna uma chama acesa no meio da noite. Uma maneira diferente de rezar. Não com palavras, mas com gemidos, com a pele.
com respirações que se buscam até se encontrarem na mesma melodia. E sim, precisamos reaprender. Precisamos recuperar a linguagem perdida do corpo. Precisamos encarar o desejo não como uma armadilha, mas como uma bússola. Precisamos tocar sem medo. Precisamos habitar a carne não como uma prisão, mas como um mapa, porque cada vez que o corpo se entrega com amor, ele está dizendo à alma: estou pronto para lembrar. O corpo é sábio, ele te guia, ele te protege, ele te cura. E quando ele se acende, quando vibra naquele orgasmo nascido não do ego, mas da conexão, ele se torna revelação. Não há pecado nessa chama. Há verdade, há beleza, há o céu encarnado. Os antigos sábios perceberam isso. Aqueles que se reuniam em círculos para dançar sob a lua entendiam que o prazer também era uma prece, que o orgasmo era uma forma de ouvir Deus no eco do corpo. Hoje, esquecemos, mas podemos nos lembrar. Podemos parar de temer a alegria. Podemos parar de usar o sexo como fuga e transformá-lo em um caminho de encontro. Podemos começar a brincar como quem entra num templo, descalço e com o coração aberto. Podemos aprender a gemer como quem reza, a tremer como quem recebe uma visão. Porque o orgasmo, quando nasce da alma e não da ausência, não destrói. Ele revela, não divide, ele une, não encerra nada, ele inicia tudo. A pele não é uma parede, é uma porta. E o amor verdadeiro, aquele que respeita, honra e espera, não se esquiva do corpo. Ele o habita, ele o escuta, ele o abençoa. Então, da próxima vez que fizer amor, faça-o com a alma. Não como alguém em busca de satisfação, mas como alguém em busca de recordação. E quando chegar ao limite, quando o orgasmo te percorrer como um relâmpago, não se feche, abra-se ainda mais, deixe passar, deixe que te leve, porque naquele momento você não está apenas sentindo, você está sendo, você está rezando, você está retornando para onde tudo começou, e esse lugar está dentro de você, sob a sua pele, no centro do seu peito, no fogo que habita dentro de você. Esse é o verdadeiro templo, e o orgasmo, seu sino mais sagrado. Capítulo 4. O retorno ao fogo. Houve um tempo, não registrado em calendários nem gravado em pedra, em que o orgasmo não era tabu nem segredo. Era linguagem, era celebração. Era a maneira mais pura de lembrar o paraíso dentro do corpo. Não se falava em culpa, porque a vergonha não existia. Não se falava em controle, porque o desejo não era suspeito. A alegria era respirada como se respira a vida, com gratidão. Mas esse tempo foi quebrado. A história da humanidade mudou quando alguém decidiu que o prazer deveria ser domado, que o tremor do corpo era sinal de fraqueza, que o tremor do orgasmo nos distanciava do sagrado, em vez de revelá-lo. Assim começou o exílio, uma jornada forçada rumo à repressão. A alma foi separada do corpo, a carne foi separada da luz, e o clímax tornou-se pecado. Não foi uma queda repentina, foi um esquecimento silencioso, um acúmulo de medos revestidos de doutrina. Muros se ergueram, regras surgiram. Foi decretado que somente o ascetismo poderia ser puro, que somente o sacrifício era digno do céu. E nesse sacrifício, a primeira coisa oferecida no altar do medo foi a alegria do corpo. O que antes era fogo criador transformou-se em sombra. Mas a alma não esquece. Mesmo que os mandamentos sejam repetidos 1000 vezes, mesmo que o corpo seja julgado e escondido, há uma memória mais antiga que a moralidade. Ela vive na pele, nos quadris, no peito, no tremor que precede o êxtase. É uma certeza que não se aprende, se reconhece. O orgasmo é a fenda pela qual a eternidade espreita o tempo. É o instante em que a consciência se expande para além do eu e se dissolve no mistério. Quem já experimentou um orgasmo da alma sabe. Não é um ponto final, é uma abertura. Uma fratura na estrutura rígida da mente. Uma explosão de luz que não questiona, não explica, apenas devasta e transforma.
É por isso que tem sido temido. Porque quem tocou esse fogo não pode se submeter facilmente. Porque um orgasmo sincero não permite máscaras. Ele desarma, ele revela, ele queima os resquícios da obediência imposta. Por gerações, a alegria foi mencionada com desconfiança. O corpo foi escondido, a pele foi negada. Fingiu-se que amar sem tocar era superior a amar com todos os sentidos despertos. Mas essa separação foi uma ferida, não uma salvação. Porque o prazer não é inimigo da alma. É o seu grito, sua canção, sua respiração profunda quando não há mais nada a temer. E, no entanto, muitos continuam a caminhar com seus corpos silenciados, fazendo amor sem presença, vivendo a vida sem tremer. Como se sentir fosse perigoso, como se tremer fosse um ato de fraqueza, como se o orgasmo tivesse que ser reduzido a uma liberação física em vez de ser honrado pelo que realmente é uma rendição sagrada. Quando o corpo se entrega com respeito e abertura, quando o outro não é um objeto, mas um parceiro no ritual, algo milagroso acontece. O orgasmo deixa de ser um objetivo. Torna-se um caminho, uma peregrinação para dentro, um retorno ao lar interior que pensávamos estar perdido. E nesse retorno, compreendemos coisas que os livros não nos ensinam. Ouvimos o que só pode ser sussurrado entre suspiros e pele. Não se trata de buscar o prazer como fuga. Trata-se de parar de fugir do prazer como se fosse uma armadilha. Porque se existe uma armadilha, é viver sem alegria. Trata-se de reprimir o corpo até que ele se esqueça de que também foi feito para o prazer. Não um prazer superficial ou banal, mas um prazer profundo, transformador, ardente e puro. O corpo não é um inimigo, é um oráculo. E quando vibra no clímax, quando se abre como uma flor ao sol de outro corpo amado, ele fala verdades que a mente jamais poderá compreender plenamente. Orgasmo é revelação. É o momento em que o corpo canta com a voz da alma. E sim, esse retorno ao fogo também é um ato de desobediência sagrada. Porque recuperar o prazer significa libertar o espírito. Significa dizer ao medo que ele não governa mais. Significa ver a nudez não como fragilidade, mas como poder. A sexualidade consciente dispensa adornos ou disfarces espirituais. Não há necessidade de acender incenso se não houver presença. Não há ritual mais puro do que dois corpos se tocando respeitosamente, respirando em uníssono, entregando-se sem exigências. Não há prece mais verdadeira do que o orgasmo nascido do amor. Porque ali, em meio aos gemidos, ao suspiro final e à expansão da alma, jaz Deus. Não o Deus das regras, mas o Deus da experiência. O Deus que treme com você quando você se abre de verdade. Muitas culturas antigas sabiam disso. Elas honravam o corpo como uma extensão do cosmos. Viam o orgasmo como comunhão, como remédio, como um rito de cura. Esse conhecimento foi extinto pela culpa, mas não morreu. Continua a pulsar nos corações daqueles que ousam amar sem medo, daqueles que ousam desfrutar sem se esconder, daqueles que entendem que o orgasmo não é o fim, mas o espelho de um eterno começo. Retornar ao prazer é retornar ao lar. É lembrar que o corpo não está aqui apenas para sobreviver, mas para viver intensamente. Que não viemos ao mundo para nos esconder, mas para nos abrir. Que cada orgasmo consciente é uma resposta àquela pergunta que muitos temem fazer. Estou realmente vivo? E se o seu corpo tremer? Se o seu peito arfar? Se os seus olhos se fecharem e o mundo desmoronar por um instante? Se você se abrir para o outro e deixar o amor entrar não apenas na sua pele, mas no seu espírito, então ali, nesse tremor sagrado, você estará respondendo: sim, eu estou aqui, eu estou inteiro, eu estou acordado. Não estamos mais exilados do prazer. Podemos retornar. Retornar sem culpa. Retornar com presença. Retornar com alma. Porque o orgasmo não nos distancia do divino. O orgasmo, quando nasce do amor e vivenciado com entrega, é a própria face do divino olhando para nós de dentro. Capítulo 5.
A linguagem que abala o universo. Há palavras que não são ditas, nem aprendidas nas escolas do mundo. Há frases que não são escritas, mas que queimam na pele como antigas profecias. É uma linguagem sem gramática nem dicionário. Uma linguagem que se revela entre dois corpos quando param de agir e começam a habitar um ao outro. Quando não se desejam mais por falta, mas por verdade. Essa língua só pode ser falada com o corpo desperto e a alma aberta. Não há gritos, não há raciocínio, não há ostentação. Há sentimento. Há uma carícia que não busca posse, mas reverência. Com um olhar sustentado que não examina, mas reconhece. Com um toque que não exige, mas honra. Nesse espaço sagrado, gestos se tornam preces, suspiros se transformam em respostas e o orgasmo se torna revelação. Nem todo mundo sabe. Há aqueles que se tocam noite após noite sem nunca terem se tocado. Há aqueles que chegam ao clímax sem nunca terem viajado de verdade. Porque essa linguagem secreta não nasce da pressa ou do ego. Nasce do silêncio, da entrega, da pura intenção de ver e ser visto. Quando dois seres se amam a partir daí, o corpo deixa de ser uma superfície. É um templo, um limiar, um mapa sagrado. Cada dobra é um verso. Cada espasmo, uma prece. E cada orgasmo, uma rendição luminosa onde a alma explode e por um instante se lembra de quem é. Não há espaço aqui para máscaras, apenas para a presença. Nessa língua, um simples toque pode dizer, eu confio em você. Um gemido suave pode gritar, eu te reconheço. Um tremor pode ser a mais poderosa declaração de amor. E o orgasmo, aquele momento em que a alma se dissolve no corpo e o corpo se esquece de si mesmo, torna-se o ponto em que matéria e espírito se reencontram. Não é uma técnica, é um estado de ser. Falar esta língua não requer experiência, mas humildade. Não se trata de saber, mas de sentir. Não se trata de conquistar, mas de libertar. É olhar para o outro sem precisar despí-lo, porque você já o abraçou com os olhos da sua alma. É tocar sem ansiedade, porque não há meta, apenas um caminho. É gemer não por necessidade, mas por comunhão. Há orgasmos que não são lembrados e aqueles que nunca são esquecidos. A diferença não está na intensidade do corpo, mas na verdade do encontro. O orgasmo sagrado não é o objetivo de um ato. É a consequência natural da presença total. Ele ocorre quando a alma se sente segura, quando o coração não tem mais medo de ser julgado, quando o corpo se torna um altar. Há quem fale essa língua apenas com o olhar, porque o verdadeiro desejo nem sempre é urgente. Às vezes, é uma brisa. Às vezes, um fogo lento que atravessa paredes, derrete máscaras e diz sem palavras, aqui estou sem armadura. Há gestos que são mais eróticos do que qualquer ato explícito, porque despertam a alma, não apenas os sentidos. Nesta língua não há pressa. O orgasmo chega como a aurora, não quando se pede por ele, mas quando tudo está pronto para recebê-lo. É uma flor que só se abre com ternura. Uma vibração que não pode ser forçada. Quando chega, não irrompe apenas nos genitais. Expande-se para o peito, a barriga, os dedos, as memórias. É a alma que finalmente respira. Amantes que se encontram nesta língua não buscam realização. Eles se expandem. Eles se fundem não para se perderem, mas para se lembrarem. Porque o orgasmo autêntico é memória. Um eco do momento em que éramos inteiros. É a voz do universo dizendo, sim, sou eu também. Para falar essa língua é preciso desaprender. Desaprenda o que disseram sobre sexo. Desaprenda que tocar é controlar. Que o desejo é impuro. Que o corpo deve ser contido, corrigido, negado. Aprenda, em vez disso, a ouvir, a respirar. A se demorar em cada gesto como se fosse sagrado. Porque um orgasmo experimentado neste lugar não é apenas uma emoção, é uma cerimônia. O corpo se torna um cálice, a respiração, incenso, a alma, um altar.
E o que acontece entre duas pessoas que se entregam assim não é sexo, é alquimia. Depois desse tipo de encontro, nada é igual. Não porque a outra pessoa mudou, mas porque se viu o reflexo dela lá no fundo. Porque se provou o que o mundo teme, uma verdade que não pode ser comprada, possuída ou ensinada, apenas vivida. O orgasmo sagrado liberta você. Ela te lembra que você não veio a este mundo para se esconder ou viver com indiferença. Que seu corpo não é inimigo do espírito, mas seu instrumento mais belo. Que a pele não é uma barreira, mas uma ponte. Que quando você se abre de verdade, não perde o poder. Você o encontra. E então você descobre que essa linguagem não precisa de um parceiro. Que você pode falá-la consigo mesmo. Que você pode tocar seu corpo como toca um instrumento antigo. Que você pode vibrar com a mesma devoção com que outros rezam. E que seu orgasmo, quando vem da alma, é uma conversa com a divindade. Essa é a linguagem dos verdadeiros amantes. Aquela que fala com a respiração, com a pele, com os olhos. Aquela que nunca é esquecida, porque deixa uma marca não na carne, mas na alma. Aquela que diz o que nenhum poeta foi capaz de escrever, porque não precisa de palavras, apenas presença, apenas verdade, apenas amor. E quando dois seres falam isso, o universo inteiro para ouvir, porque naquele instante ele está se lembrando de si mesmo. Capítulo 6. O santuário por trás do estremecimento. Quando o fogo arde intensamente e os corpos dançam até o limite da existência, há um momento que poucos reconhecem, mas que guarda um dos segredos mais profundos da vida interior. Não é o momento do clímax, mas o que acontece imediatamente depois. É aquele limiar silencioso que surge quando tudo foi dado, quando a respiração se aquieta e não resta mais nada a fazer senão ser. O silêncio que vem depois do orgasmo não é um vazio. É uma presença que permeia tudo, sem ocupar espaço. É a voz silenciosa de algo que foi revelado além da compreensão. Uma expansão invisível que não busca explicação, porque já disse tudo. Ali a alma não se questiona, ela simplesmente se acomoda. Como a terra úmida após uma tempestade, como o lago que reflete o céu quando o vento amainou. O corpo, por alguns minutos, deixa de pertencer ao tempo. Não há história, nem expectativa, nem nomes. Apenas a essência compartilhada permanece, vibrando em um ritmo que nenhuma partitura poderia escrever. Muitos acreditam que o êxtase é o fim da jornada. Mas não é. O êxtase é apenas a porta. É o relâmpago que abre a noite. O que verdadeiramente transforma é o que vem depois. Aquela quietude carregada de mistério. Aquele silêncio que não pesa nada, mas também não pode ser ignorado. É o eco da divindade respirando em dois corpos que, por um instante, deixaram de ser fronteiras e se tornaram o paraíso. Esse é o verdadeiro milagre, quando a alma não precisa mais de palavras porque já foi tocada. Nessa calma profunda não se trata de compreender, mas de integrar. Não há pressa para se mover. Não há necessidade de ocupar espaço com gestos vazios. Há apenas o tremor que permanece vibrando nas fibras do próprio ser. Uma vibração que vem não apenas do corpo, mas da parte mais sutil da alma, aquela que raramente tem a oportunidade de se manifestar. O silêncio após a alegria é uma forma de oração, não uma oração proferida com os lábios, mas com a própria existência. É a oração sem forma que se eleva do peito para tudo o que existe. É a resposta a uma busca ancestral. Não aquela gritada aos céus, mas aquela murmurada com o corpo aberto e os olhos fechados. E se você permanecer ali, se não fugir, se não preencher esse espaço com desculpas ou distrações, algo sagrado acontece. É como se a própria vida lhe falasse com ternura, como se dissesse: isto também é você. Esta coisa que não precisa provar nada, esta coisa que simplesmente é. Você não está mais no ato, mas também não está fora dele. Você está numa espécie de limiar invisível entre o humano e o eterno, entre a carne que respira e a alma que canta. Houve civilizações que compreenderam esse mistério. Sabiam que o silêncio após o amor era tão importante quanto o próprio encontro.
Permaneceram abraçados, não por hábito, mas por respeito à alma que se revelara. Não se apressaram em falar, pois sabiam que palavras não bastavam. Permaneceram ali, guardando uma chama que não se vê, mas que transforma tudo. Hoje, porém, numa era em que o ruído é mais valorizado do que a pausa, poucos compreendem o poder desse momento. Corremos em direção ao prazer, como quem corre atrás de um troféu, e então retornamos ao caos. A chama se apaga antes que sintamos seu calor pleno, mas quem já permaneceu nesse silêncio não pode mais se contentar com menos, porque tocou em algo que não pode ser comprado, simulado ou possuído. Esse silêncio não é apenas um alívio, é uma confirmação, uma espécie de comunhão invisível onde corpo e espírito concordam que o amor não termina com o contato, mas começa com o que perdura. É o espaço onde a alma diz obrigada, sem precisar de voz. Onde o coração bate não por hábito, mas por apreciação. Às vezes, nesse silêncio não há palavras, mas há um gesto, uma mão no peito do outro, um olhar que não busca, mas encontra. Uma respiração sincronizada que diz mais do que qualquer promessa. Porque nessa quietude tudo foi dito e tudo continua a ser dito sem fazer barulho. Ali o amor não é uma emoção, é um estado. O corpo, ainda vibrando, torna-se um altar. E a alma, naquele instante puro, prostra-se diante da vida, não como escrava, mas como filha. E então você entende por que o amor verdadeiro não precisa de barulho. Porque aprendeu a falar na linguagem do silêncio. Naquela linguagem sem letras onde tudo se entende. Naquele espaço onde Deus não é mencionado, mas sim sentido. Esse limiar nem sempre é alcançado. Não porque não exista, mas porque nem todos sabem fazer uma pausa. Muitos temem esse silêncio porque ele revela o que não estavam dispostos a ver. Mas aqueles que fizeram amor conscientemente, aqueles que tocaram o outro como se toca à beira do mistério, sabem que ali, justamente nessa pausa, reside a maior sabedoria. E essa sabedoria não é teoria, é experiência, é o corpo dizendo, não preciso de mais nada, é a alma dizendo, é isso que eu sou, é a vida sussurrando, aqui estou, sempre estive. O mais incrível é que esse silêncio não termina com a separação dos corpos. Permanece como um perfume invisível, mas que permeia tudo. Acompanha você na rua, nos seus pensamentos, nos seus sonhos. Não é nostalgia, é presença. É um fio invisível que continua a vibrar entre duas pessoas que ousaram se encontrar de verdade. Esse é o verdadeiro legado da alegria. Não apenas o momento ardente, mas o santuário que ele deixa na alma. Um santuário construído não com tijolos, mas com verdade, com dedicação, com amor puro. E depois de ter habitado esse templo, você não consegue esquecê-lo, porque ele te transformou. Porque, de certa forma, ele te trouxe de volta a si mesmo. Esse é o mistério do silêncio após o choque. Ele não encerra o ato, ele abre a alma. Capítulo 7. O corpo que reza sem palavras. Nem todas as orações são proferidas com os lábios. Algumas brotam como suspiros da alma, e outras se revelam na forma como um olhar repousa sobre a pele amada, ou na forma como as mãos se estendem, não para possuir, mas para abençoar. Há orações que não soam, mas vibram. Orações que não são proferidas, mas são sentidas. E às vezes, o corpo inteiro, quando está presente, quando se entrega sem medo ou julgamento, se torna esse tipo de oração, uma que não sobe ao céu, mas nasce dele. A verdadeira oração nem sempre se curva. Às vezes ela treme, às vezes ela se desnuda, às vezes ela respira lentamente em meio a um abraço. E quando o corpo se transforma em pura presença, quando cada gesto nasce da consciência, então se torna uma oferenda, uma canção, um ritual. Torna-se um altar móvel, onde o divino não é invocado com palavras, mas encarnado no cotidiano. Assim como os antigos giravam até tocar o centro de suas almas, ou como os sábios do amor respiravam em uníssono até se fundirem com o eterno, uma lembrança daquela devoção esquecida ainda perdura em nós hoje. Está nos pés que caminham sem pressa sobre a terra molhada,
nos dedos que acariciam sem querer mudar nada, nos lábios que se aproximam não para falar, mas para lembrar. Não se trata de repetir velhas orações. Trata-se de habitar o momento como quem entra num templo, com humildade, com atenção, com a alma nua. Porque quando a respiração se torna sagrada, o corpo se torna um instrumento, e cada carícia se torna um eco do infinito. Houve aqueles antes de nós que compreenderam isso, aqueles que dançaram até o ego se dissolver, aqueles que fizeram do encontro carnal um caminho para o céu, aqueles que fecharam os olhos não para ignorar o mundo, mas para vê-lo mais claramente de dentro. Eles sabiam que o corpo não é o inimigo da alma, mas seu mensageiro. Esse desejo, quando não busca dominar, pode se tornar uma prece. E embora muitos desses caminhos tenham sido cobertos pela poeira do esquecimento, algo dentro de nós ainda os reconhece. Toda vez que amamos com todo o nosso ser, toda vez que nos tocamos sem a intenção de possuir, toda vez que respiramos em sincronia com o outro sem precisar falar, ali estamos rezando com nossos corpos. Porque o corpo tem sua própria liturgia, uma linguagem sem sintaxe, mas cheia de verdade. Não se articula com letras, mas com tremores. Não se memoriza, se corporifica. E quando lhe damos atenção, quando o honramos, descobrimos que não somos apenas carne, somos história, somos ferida e também cura, somos altar e fogo ao mesmo tempo. Quando amamos conscientemente, oferecemos mais do que prazer, oferecemos nosso lar. E quando a alma se expressa através da pele, não há erro possível. Não há pecado, apenas presença. Não há culpa, apenas gratidão. Tudo se torna claro, profundo, sagrado. Mas no mundo de hoje o corpo é frequentemente reduzido a uma função, um objeto, uma ferramenta para realização ou aparência. É usado, mas não habitado. É desafiado, mas não ouvido. É modificado, mas não honrado. E, no entanto, alguns minutos de silêncio, de respiração verdadeira, bastam para lembrar. Este corpo também é uma porta. Uma chama, uma prece à espera de ser proferida com consciência. Você não precisa conhecer técnicas antigas ou recitar nomes sagrados. Você só precisa parar, sentir, séries. Porque nessa pausa, seu corpo fala com você. Ele te guia. E se você ouvir, ele te traz de volta a si mesmo. Mesmo além do encontro íntimo, há momentos em que o corpo reza sem palavras. Num abraço que não busca consolar, mas sustentar. Numa dança onde o julgamento se extingue. Num grito profundo que não implora explicação. Em pés descalços que sentem a vida emergindo da terra. Cada um desses atos, quando verdadeiros, são preces encarnadas. E quando dois corpos se encontram a partir desse lugar, o amor transcende. Não se trata mais de buscar um resultado. Não se trata de desempenho ou duração, trata-se de rendição, de se entregar, de estar em plenitude. E então o corpo se torna uma ponte, e a alma caminha sobre ela, de um ser para o outro, reconhecendo-se a cada passo. Há momentos durante o amor verdadeiro em que uma terceira presença é percebida. Não é apenas uma, não é apenas a outra. É uma energia que nos envolve, que respira junto conosco. Como se o universo parasse por um segundo para contemplar o milagre do encontro. Esse momento não tem nome, mas tem verdade. E essa verdade é o que dá sentido a todo o resto. Porque no fim das contas, o corpo não é um obstáculo, é um caminho. E esse caminho não nos distancia do espírito, ele nos lembra dele. Ele o devolve na forma de uma carícia, um gemido, um olhar sustentado. No calor de umas costas, em dedos entrelaçados, em suspiros compartilhados que não podem ser fingidos. Talvez seja isso que viver com uma alma desperta realmente signifique. Não fugir do corpo, mas habitá-lo como se estivesse entrando em um santuário. Não negar o desejo, mas elevá-lo. Não temer a intensidade do sentimento, mas acolhê-lo.
Quando o corpo se torna oração, não há mais diferença entre amor e espiritualidade, entre desejo e devoção, entre o humano e o eterno. Tudo é um. Tudo é chama. Tudo é sagrado. E nesse fogo que não queima, mas revela, nos reencontramos. Não como partes, mas como um todo. Como alguém que finalmente se lembrou do que sempre soube, que a alma não habita apenas o corpo. A alma celebra isso. Capítulo 8. A chama interior que guia o retorno. Durante séculos, a humanidade encarou o desejo com uma mistura de fascínio e desconfiança. Ele foi chamado de fogo perigoso, uma tentação que desvia, um impulso que precisa ser domado. Mas poucos compreenderam que esse fogo, longe de nos distanciar do espírito, é na realidade um sussurro da alma, uma centelha sagrada que aponta o caminho para o nosso despertar. Quando a alma é inflamada pelo desejo, ela não está caindo, mas acendendo. É um fogo que não devasta, mas purifica. Um fogo que não destrói, mas transforma. Em sua essência mais pura, o desejo não é uma armadilha ou uma distração. É a mesma força que pôs as estrelas em movimento, a mesma força que faz os jardins florescerem e os planetas dançarem. Negar o desejo é como se recusar a respirar. É fechar as portas para a vida que quer se expressar através de nós. Porque o desejo, quando brota da alma desperta, é uma bússola. Cada anseio é uma mensagem. Cada impulso um convite para ir mais fundo. É a linguagem da alma falando conosco sem palavras. Esse fogo interior não busca simplesmente satisfação. Ele busca a verdade. Busca despertar o que está adormecido, tocar o sagrado, iluminar o que está oculto. O desejo autêntico não exige, ele revela. Não consome, ele convida. E nesse convite, a alma encontra seu reflexo. Uma memória que nos lembra que ela é feita de chama, de busca, de expansão. Pensar que o desejo é um obstáculo no caminho espiritual é como dizer que o rio atrapalha o navegador. Mas é o rio que o carrega. O desejo não bloqueia a jornada. Ele a impulsiona. Ele nos move, nos sacode, nos revela. Ele nos impele a amar mais, a nos conhecer melhor, a quebrar nossas máscaras e ousar olhar para o que está por trás de cada impulso. O anseio de voltar para casa. Quando esse desejo é vivido conscientemente, ele deixa de ser uma urgência gritante e se torna uma melodia guia. A alma aprende a ouvir além da carne, a sentir além do corpo, a se entregar sem se perder. Porque o verdadeiro desejo não é carência, é plenitude em movimento, é a alma dizendo: estou viva e quero mais vida. Não é por acaso que algumas tradições antigas entendiam o desejo como uma porta sagrada. Não é surpresa que os caminhos do Tantra, do sufismo e do misticismo amoroso tenham visto no desejo não uma queda, mas uma elevação. Porque quando se permite que ele seja vivido com presença, o desejo se torna ritual, remédio, prece. Aqueles que caminham com o desejo desperto descobrem que todo anseio traz consigo uma lição. Descobrem que o desejo não apenas nos une aos outros, mas também nos revela a nós mesmos. Ele nos confronta com nossas feridas, nossos medos, nossas memórias negadas, mas também com nossa luz, nossa força, nossa infinita capacidade de amar. Esse fogo, quando honrado, não pede posse, pede entrega, pede confiança, pede verdade. Não quer dominar, mas tocar. Não quer consumir, mas conectar. É uma chama que ilumina sem queimar, que guia sem impor. Uma chama que não pode ser forçada ou reprimida, apenas ouvida. Quem segue esse fogo com respeito atravessa sombras, porque o desejo autêntico nos obriga a olhar para o que escondemos. Ele nos confronta com a vergonha herdada, com a culpa aprendida, com a rigidez de crenças que não nos pertencem mais. Mas ao atravessar essa escuridão, encontramos clareza. Encontramos a liberdade de amar sem medo, de desfrutar sem culpa, de ser sem divisão. Nessa jornada, o desejo se revela como um espelho. Ele mostra não apenas o que ansiamos, mas também o que ainda tememos.
reflete nossas correntes internas e nosso desejo de quebrá-las. Ele nos convida a nos render não ao outro, mas à verdade de quem somos. A alma que acende seu desejo também aprende a amar de forma diferente. Porque sem amor, o desejo é vazio. Mas com amor, ele se torna um fogo que purifica, uma dança que cura, um encontro que transforma. O amor dá direção ao desejo, dá-lhe significado, dá-lhe alma. E então, cada carícia se torna uma mensagem. Cada encontro, uma oportunidade de curar o que não é dito, de abrir o que está fechado, de respirar o eterno em meio ao fugaz. Não se trata de obter algo do outro, mas sim de se descobrir com o outro, de criar algo novo entre dois fogos que se reconhecem. O desejo que brota da alma não busca eternizar o externo, busca tocar o eterno dentro do efêmero. É uma ponte para o essencial, uma centelha que nos lembra que viver é um milagre e sentir é um ato sagrado. Claro, também há sombras, também há confusões. Por isso, é necessário distinguir entre o desejo que surge do vazio e o que surge da consciência, entre o impulso que escraviza e o que liberta. A alma sabe disso. Ela sente. Ela aprende a não perseguir todo fogo, mas a escolher aquele que ilumina sem consumir. Esse equilíbrio entre impulso e presença, entre fogo e calma, é a dança que nos transforma. Não se trata de reprimir, nem de ceder a cada impulso. Trata-se de olhar para o fogo e perguntar: para onde ele está me levando? De onde ele se origina? O que ele está tentando me mostrar? E assim, passo a passo, a alma retorna ao seu templo. Um templo onde o desejo não é negado, mas celebrado. Onde cada impulso se torna direção. Onde cada emoção se torna prece. A alma que se inflama com o desejo torna-se um farol, e não apenas ilumina o seu próprio caminho, ilumina também o caminho daqueles ao seu redor. Porque uma vida vivida com paixão consciente é uma chama que inspira, que eleva, que lembra aos outros que eles também podem arder sem serem consumidos. Porque o desejo não é o inimigo da espiritualidade, é a sua porta secreta. E quando permitimos que nossas almas abracem esse fogo, tudo dentro de nós se acende. Nossa pele, nosso coração, nosso olhar. Tudo dentro de nós se torna testemunho de que o verdadeiro caminho espiritual não está em fugir do desejo, mas em percorrê-lo com os olhos abertos, os pés no chão e a alma elevada. Só então entendemos que esse fogo não nos distancia do divino. Ela nos revela isso. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 9. O orgasmo como limiar da alma. Há um momento em que tudo para. O tempo se fecha sobre si mesmo e o corpo deixa de obedecer à lógica do mundo. Esse momento não pode ser medido em segundos, nem explicado com anatomia. É o ponto exato onde a alma, através do corpo, toca o infinito. E a humanidade chamou esse momento sagrado de orgasmo. Mas o verdadeiro orgasmo não é simplesmente o ápice de um ato físico. É uma rendição luminosa, uma porta que se abre entre mundos, uma ponte invisível entre o humano e o divino. Não ocorre apenas na pele, ocorre na totalidade do ser quando a rendição foi completa, quando a consciência habitou cada gesto, cada carícia, cada respiração. O orgasmo consciente não é alcançado através de esforço. Ele se revela quando o controle é liberado, quando a alma toma as rédeas do corpo e o transforma em um templo. Não é uma explosão, é uma expansão. Não é um fim, é um nascimento. Porque naquele instante não há mais eu ou você. Há apenas uma pulsação, uma luz, uma verdade. A sociedade fez do orgasmo uma meta, um troféu. Uma meta a ser alcançada, mas na realidade é uma consequência. É o que acontece quando dois corpos se escutam além dos sentidos, quando o desejo se torna prece e o prazer se torna presença absoluta. Não se trata de alcançar, mas de se abrir. Não se trata de buscar, mas de permitir. O verdadeiro orgasmo não é apenas o clímax do corpo,
É o clímax da alma que, por um instante, se liberta do peso do mundo e se lembra do que realmente é: luz, energia, vibração. É o instante em que a máscara do ego cai e o ser essencial emerge, sem nomes, sem papéis, sem história. Apenas presença. Naquele momento não há pensamento, nenhum julgamento, nenhuma fragmentação. Apenas um fogo que percorre cada célula, purificando, dissolvendo tensões acumuladas, velhos medos, feridas esquecidas. É um batismo de prazer que purifica sem palavras. E, no entanto, nem todos os orgasmos levam a esse lugar, porque nem todos são vivenciados conscientemente. Muitos permanecem na superfície. São explosões que acalmam o desejo, mas não tocam a alma. São fogos de artifício, não estrelas de verdade. Somente quando a entrega é profunda, quando há confiança e presença, o orgasmo se torna um limiar para o eterno. O orgasmo consciente é uma forma de despertar, um choque na alma que nos lembra que estamos vivos, que somos mais do que carne, que dentro de nós existe um mistério que só pode ser tocado quando nos entregamos. E entregar-se não é cair, é voar. É deixar a energia fluir sem medo, sem pressa, sem precisar chegar a lugar nenhum. Há pessoas que conheceram Deus no silêncio de uma igreja. Outras o encontraram no topo de uma montanha. Mas também há quem o tenha sentido entre gemidos e suspiros, quando o corpo se abre como uma flor ao sol e a alma canta em línguas que não se podem escrever. O orgasmo, quando sagrado, é uma experiência mística. É uma pequena morte que dá lugar a uma vida mais plena. Em muitas tradições antigas, esse momento era celebrado como um ritual. Não era visto com vergonha, mas com reverência. Entendia-se que céu e terra, espírito e matéria, se uniam nele. O Tantra, por exemplo, ensinava que o orgasmo não era apenas prazer, mas acesso ao divino, e que, se vivenciado com atenção plena, poderia abrir portais de consciência que transformavam toda a vida. O orgasmo compartilhado pela presença é uma linguagem sem palavras. É a alma dizendo sim ao corpo. É o universo se reconhecendo no outro. E também é um remédio, uma forma de liberar fardos, de curar o passado, de recomeçar a dança interna. Depois daquele rompante silencioso, algo muda. O corpo permanece calmo, a alma em paz. Como se uma verdade que dispensa explicações tivesse sido tocada. Como se, por um instante, a origem de tudo tivesse sido lembrada. E essa lembrança perdura, como um perfume invisível, por horas, dias, vidas inteiras. O orgasmo também nos ensina. Nos ensina a não ter medo de sentir, que se abrir é seguro quando o amor está presente, que não se trata de performance, mas de ressonância, e que o corpo, quando tratado com respeito, se torna um instrumento sagrado. Na entrega total ao clímax, aprendemos a morrer e a nascer. Morremos para o controle, para o medo, para o personagem. Nascemos para quem somos, sem defesas. Alma pura, desejo puro, amor incondicional. E a verdade é que o orgasmo não é um fogo externo. É uma chama interna que, quando encontra espaço para queimar, nos traz de volta para casa. Ela nos lembra que somos mais do que instinto, que somos energia em movimento, que o prazer não é pecado, mas verdade. Portanto, o orgasmo consciente não busca ser reproduzido, explicado ou replicado. Ele é honrado, é respeitado, é apreciado e é vivenciado como o que é, um ato de criação, porque ele não cria apenas vida física, mas também vida espiritual. E isso o torna um dos rituais mais poderosos que um ser humano pode vivenciar. Não é exagero dizer que, através de um orgasmo vivenciado com a alma desperta, o ser humano toca a eternidade, mesmo que dure apenas um instante, porque esse instante é suficiente para mudar tudo. E talvez seja por isso que aqueles que experimentaram essa chama não buscam mais a repetição vazia, buscam a verdade, a conexão, o encontro, porque elas sabem que o orgasmo é mais do que apenas um final. É o começo da alma expandida. É a palavra secreta que abre o templo interior.
É a canção silenciosa do universo quando dois corpos se fundem e, por um momento, lembram que são um. Capítulo 10. O orgasmo como renascimento da alma. Há um momento íntimo e luminoso em que algo dentro de nós morre e algo mais verdadeiro nasce. Não se trata de uma metáfora emocional ou simbolismo abstrato. É um fenômeno real. Tão real quanto o suspiro que escapa sem permissão, o tremor que invade o corpo, a lágrima que corre sem tristeza. Esse momento é um orgasmo vivido conscientemente e, quando vivenciado com a alma, torna-se um ato de renascimento. Não é o prazer físico que transforma, mas a verdade revelada dentro desse prazer. É a entrega absoluta, a suspensão do julgamento, a renúncia total ao controle. Quando o orgasmo não é buscado como um objetivo, mas honrado como um portal, quando não é forçado pela urgência, mas permitido pela presença, algo sagrado acontece. A alma cruza um limiar invisível e desperta novamente, como se estivesse adormecida há séculos. Naquele momento, o corpo deixa de ser mera carne, torna-se um rio, um fogo, uma vibração, um universo. As fronteiras do eu se dissolvem, o tempo desaparece e o pensamento se extingue. O orgasmo consciente é uma pequena morte do ego, e como todas as mortes sagradas, carrega consigo a promessa de um novo começo. Aqueles que cruzaram esse limiar sabem muito bem disso. Algo muda para sempre. Você não retorna o mesmo. Você retorna com o coração mais aberto, com os sentidos mais despertos, com a pele imbuída de uma energia que vem não apenas do físico, mas também do espiritual. O orgasmo, quando nasce da entrega sincera, não é vazio, mas pleno. Não é uma fuga, mas uma expansão. É o lugar onde o humano e o divino se fundem, onde o desejo deixa de ser um impulso e se torna um guia. Nesse momento, não apenas tocamos outro corpo, tocamos o mistério. Muitos choraram sem entender o porquê. Outros riram como se tivessem se lembrado de uma verdade antiga e esquecida. Alguns sentiram algo invisível envolvê-los em amor. Porque é isso que é o orgasmo consciente. Uma experiência da verdade que ilumina, que purifica, que transforma. Quando dois seres se encontram a partir dessa profundidade, o outro se torna um espelho, um guia, um parteiro da alma. Não é simplesmente um companheiro de brincadeiras, mas alguém que nos ajuda a renascer. O orgasmo então deixa de ser um ápice e se torna uma semente que gesta novas possibilidades de ser. Diversas tradições espirituais reconheceram esse poder. De antigos textos tântricos a certas práticas místicas orientais, o orgasmo tem sido descrito não como um fim, mas como um meio para o despertar. Ele tem sido comparado a um raio de iluminação, uma fenda por onde a eternidade se infiltra, porque naquele momento não há julgamento, nem tempo, nem dualidade. Há apenas uma unidade. Depois de um orgasmo desses, o mundo parece diferente. O ar fica mais puro, o silêncio mais profundo, o coração mais expansivo. É como se tivéssemos voltado para casa depois de uma longa jornada. E o mais revelador é que nada externo é necessário para acessar esse estado. Nenhuma técnica complexa, nenhum guia espiritual, nenhuma fórmula mágica. Tudo o que você precisa é estar presente, completamente presente, e permitir que o corpo se expresse como um templo, e o prazer como uma prece. O orgasmo, vivenciado com uma alma desperta, é um ato de integração. Corpo e espírito não estão mais separados. O carnal e o sagrado não competem mais, eles se abraçam, e nesse abraço, a existência assume um novo significado. O prazer não é mais trivial ou culpado, é um sinal de que estamos vivos, conectados, inflamados por dentro. Renascer através do orgasmo também é reconciliação. Consigo mesmo, com os outros, com a vida. É abrir mão de exigências, julgamentos, velhas feridas. É olhar para os outros sem querer mudá-los e olhar para si mesmo com ternura. É permitir que a energia vital faça seu trabalho sem interferências, sem interrupções, sem medo. E esse processo, embora intenso, não é linear nem perfeito.
Haverá momentos de dúvida, desconforto e até resistência. Mas em cada um deles reside uma oportunidade. Porque renascer não significa alcançar algo extraordinário, mas sim abrir-se para viver de forma mais autêntica. Significa deixar de sobreviver e começar a habitar. Significa retornar à origem. Nessa origem, o corpo é um templo. Cada batida do coração é uma prece. Cada tremor é uma canção. E o orgasmo não é uma descarga que termina, mas uma expansão que começa. Porque quando a alma se abre naquele instante, quando o ego se rende e a consciência se acende, então tudo se torna luz. O orgasmo consciente é, em última análise, a noite em que renascemos. É a chama que não queima, mas purifica. É a dança silenciosa entre a alma e a carne, o momento exato em que compreendemos que não há separação entre o humano e o divino. E talvez seja por isso que depois de experimentá-lo, nunca mais se pode voltar atrás. Porque a alma provou o eterno e o reconhece. Porque sentiu que a vida não é apenas o que se vê, mas também o que se vivencia com o coração aberto, com o corpo presente, com a verdade ardendo no centro do próprio ser. Capítulo 11. O limiar do fogo interior. Por muito tempo, fomos ensinados a ver o corpo como uma ferramenta, um veículo transitório a serviço da mente, uma sombra que segue a alma sem luz própria. Mas há um segredo que os antigos conheciam e que o coração ainda recorda no mais profundo de suas batidas. O corpo não é apenas matéria, é um templo. Não um lugar de passagem, mas um santuário onde habita o mistério. E dentro desse santuário, há uma porta que se abre não com palavras ou pensamentos, mas com fogo. Esse fogo é o orgasmo. O êxtase não é um fim, nem uma libertação. É um portal. Naquele instante, quando o corpo estremece e a mente se cala, a alma se manifesta sem intermediários. Não somos mais fragmentos dispersos entre o pensamento e o desejo. Somos inteiros. Somos chama. Somos um rio retornando ao mar de onde veio. O corpo é um mapa antigo. Cada centímetro de pele guarda inscrições invisíveis, memórias de alegrias e dores, de esquecimentos e promessas. E quando é tocado pela presença, quando o encontro nasce da consciência e não da fome inconsciente, o corpo responde com sua linguagem mais pura. A vibração. Ali, nessa vibração, a alma desperta. Não há mais dualidade entre o espiritual e o carnal. O orgasmo vivenciado com totalidade, com entrega, com amor, é uma forma de oração. Uma oração sem palavras que ascende da carne ao eterno. Uma súplica que nada pede, mas que tudo revela. O prazer que surge do corpo consciente é um professor. Ele nos fala não a partir da lógica, mas da sabedoria da experiência. Ele nos ensina que a alegria não reside no ato em si, mas na entrega, em deixar ir sem medo, em abrir o peito, as mãos e os olhos para encarar o que somos quando não estamos mais protegidos pela mente. Nessa nudez, mais do que apenas física, o verdadeiro milagre acontece. Paramos de nos esconder. Paramos de representar papéis. Paramos de fingir que não sentimos. E então, o orgasmo se torna mais do que apenas um clímax. Torna-se uma revelação. É como se por um instante a centelha do universo se acendesse dentro do nosso peito. Como se a própria criação se repetisse através de nós. E embora dure apenas alguns segundos, seu eco pode nos transformar para sempre se aprendermos a ouvir o que ele nos sussurra no silêncio que se segue. A sabedoria do corpo se revela naqueles momentos em que não há luta, onde não há julgamento, onde não há pressa, apenas respiração compartilhada, pele honrando outra pele e energia fluindo sem barreiras. O orgasmo, quando sagrado, não é uma explosão que esgota, mas uma expansão que liberta. Em muitas tradições antigas, o corpo era considerado um altar vivo, e o orgasmo uma forma de comunhão com o divino, não com um Deus externo e distante, mas com a centelha divina que vive em cada célula, cada nervo, cada respiração. Eles sabiam que o prazer autêntico era um remédio, um canal de cura, um lembrete de que viver também pode ser alegre. Hoje,
Em meio a um mundo que trivializa o desejo e disfarça o prazer com culpa ou superficialidade, lembrar dessa sabedoria é um ato de rebelião sagrada. É escolher habitar o corpo com reverência. É permitir que o orgasmo nos purifique, que ela nos ensine a abrir mão do controle, a nos render ao presente, a dizer com todo o nosso ser: eu estou aqui, vivo, aceso. E não se trata de transformar cada encontro em uma cerimônia solene. Trata-se de cultivar a presença no cotidiano, respirar com intenção, tocar com respeito, ouvir o corpo como alguém que ouve um sábio antigo falando na linguagem das sensações. O verdadeiro orgasmo não se alcança buscando, se alcança permitindo. Não vem do esforço, mas da abertura, da alma que não teme nem o tremor nem o abismo, que salta para a frente, confiando que a queda a levará para o alto. Quando dois corpos se encontram a partir dessa consciência, o universo inteiro para contemplar. Não há nada vulgar, não há nada profano. Há um ato de criação em sua forma mais pura. A carne se torna luz, o toque se torna canção, e o gemido se torna uma prece que dispensa templo. O segredo é habitar o corpo como alguém que entra em um jardim sagrado. Cuide dele, ouça-o e seja grato. E quando o fogo do prazer fluir por você, não o apague com culpa, nem o use como ferramenta, mas honre-o como um guia. Porque nesse fogo máscaras são queimadas, dúvidas evaporam, e o que resta é a essência, pura, crua, viva. O corpo, quando conscientemente amado, torna-se uma ponte entre mundos. E o orgasmo, quando vivenciado com a alma desperta, torna-se uma revelação íntima da divindade que somos. Esse é o verdadeiro despertar, não fugir do corpo, mas atravessá-lo até o seu âmago mais sagrado, onde não há mais palavras, nem nomes, nem formas, apenas luz, apenas presença, apenas o eterno momento de fogo que nos traz para casa. Capítulo 12. O orgasmo que cura a sombra. Durante séculos, o prazer corporal esteve oculto sob camadas de culpa, julgado como fraqueza ou condenado como pecado. No entanto, existe um segredo que não pode ser apagado pela doutrina ou pelo medo. Quando o prazer nasce da alma desperta, ele se torna remédio. O orgasmo, vivenciado com plena consciência, é um dos caminhos mais poderosos para a cura profunda do ser. Não é uma explosão vazia ou um alívio trivial. É um fogo sagrado, uma cerimônia interna onde o corpo se torna um altar e a consciência uma chama. Naquele instante em que alma e carne se fundem sem reservas, um milagre silencioso acontece. A dor se suaviza, velhas feridas são iluminadas e algo adormecido dentro de nós respira novamente. O orgasmo consciente não é apenas um clímax físico. É uma chave que abre a porta trancada da alma. Uma cascata de energia vital que flui não apenas pela pele, mas também pelos cantos mais esquecidos do coração, onde medos, memórias de rejeição e vestígios de abandono estavam escondidos. Aí vem aquela onda de luz. Quando nos entregamos a essa alegria com plena atenção, sem tentar controlá-la ou apressá-la, algo se transforma. O corpo se suaviza, a mente se aquieta, a alma se expande. Não há mais pressa, nem julgamento, nem objetivo. Apenas o presente. Apenas a verdade nua e crua do ser e do sentir. O orgasmo, então, deixa de ser um evento biológico e se torna um ato espiritual. Um ato que não apenas une corpos, mas também reconcilia partes internas que estavam divididas. Um ato que não apenas proporciona prazer, mas também revela a doçura de estar vivo. Há memórias que não podem ser curadas com palavras. Há dores que resistem à análise. Mas quando essa energia prazerosa, limpa e honesta, flui pelo corpo como um rio sagrado, ela toca aquelas áreas que haviam sido esquecidas. E em vez de fechá-las ainda mais, ela as suaviza, ela as acolhe, ela as liberta. Em muitas sabedorias antigas, dos templos do deserto às montanhas do Oriente, o prazer era considerado uma ponte para o divino. O orgasmo era uma forma de oração encarnada,
Uma canção silenciosa que unia o céu e a terra, o espírito e a matéria. Hoje, em um mundo que corre implacavelmente, recapturar essa visão é como retornar ao lar. Porque quando o orgasmo é consciente, ele se torna um canal de purificação. Ele não só dissolve tensões no corpo, mas também antigas crenças que nos ensinaram a temer o desejo, a desconfiar do prazer, a nos desconectar de nós mesmos. Essa forma de prazer não nasce da urgência, mas da presença. Requer escuta, respeito e intenção. Não se trata de técnica, mas de alma. Trata-se de se abrir para o outro, sem máscaras, tocando como se acariciasse um coração, olhando como se contemplasse uma luz ancestral que arde em seu interior. Nesse espaço, o corpo se torna um jardim. Cada carícia é uma semente, cada suspiro, um vento, cada estremecimento, uma chuva purificadora. E o orgasmo, aquele momento tão breve e tão eterno, é a flor que se abre para o sol. Uma flor que não pede nada mais do que ser plenamente vivenciada. Quando você se permite sentir assim, o orgasmo se torna um ato de amor próprio. É a maneira mais íntima de dizer a si mesmo: eu estou aqui, eu sou digno, eu mereço alegria. E nesse dizer, algo interior se cura. A alma não precisa mais gritar, porque o corpo se tornou sua voz. É também nesse tipo de prazer que a vulnerabilidade deixa de ser uma ameaça e se torna uma ponte, onde o outro deixa de ser um espelho de julgamento e se torna um guardião do templo. Quando duas almas se encontram a partir desse lugar, o ato deixa de ser sexual e se torna sagrado. Um espaço onde a energia circula livremente, onde o orgasmo não divide, mas une. Não esgota, mas inflama. Esse tipo de união não busca consumir, mas compartilhar. Não nasce do vazio, mas da plenitude. Não é apressada, é celebrada. Não é imposta, é dançada. E essa dança tem o poder de curar o que parecia incurável. Porque o prazer consciente reativa a energia vital. Desperta as defesas naturais do corpo. Reorganiza a harmonia interna. Mas, acima de tudo, lembra a alma que ela está viva. E que viver não é apenas sobreviver, mas também desfrutar. Experimentar o orgasmo como remédio não é buscá-lo em cada encontro, mas reconhecer seu poder quando ele chega. Acolhê-lo com humildade. Permitir-se chorar se ele surgir. Rir, tremer, cantar. Porque a alma, quando libertada através do corpo, não responde a regras ou formas. Ela responde à verdade. E a verdade é que fomos feitos para sentir. Que a alegria não é uma armadilha, mas um caminho. Que o desejo não é fraqueza, mas força. Que o orgasmo, quando nasce do amor e da consciência, é uma oferenda que nos transforma. Curar através do prazer é a arte de se abrir, de deixar a vida entrar e permitir que o que estava estagnado comece a fluir. Nenhuma religião é necessária, apenas presença. Nenhuma doutrina é necessária, apenas honestidade. E se há um milagre que podemos vivenciar sem fé ou templo, é este, o milagre do corpo que se inflama, da alma que se entrega, do universo que respira através de um gemido compartilhado. O orgasmo consciente é um retorno, não ao outro, mas a si mesmo, não a uma ideia, mas a uma experiência. E nesse retorno reside o remédio que há muito buscamos lá fora. Porque quando o prazer deixa de ser medo e se torna consciência, o corpo deixa de ser um objeto e se torna um lar. E a alma finalmente pode descansar na plenitude de sua própria chama. Capítulo 13. A dança orgásmica da alma. Desde os primórdios da consciência humana, o movimento tem sido uma ponte para o invisível. Antes que a linguagem existisse, os corpos falavam. E entre todas as formas que o corpo pode assumir, há uma que transcende o tempo, a lógica e o julgamento, a dança. Mas nem toda dança é criada da mesma forma. Algumas entretêm, outras celebram, mas há uma que transforma. A dança que nasce do encontro íntimo e culmina no êxtase da alma. Nessa dança, o orgasmo não é o fim, mas a explosão sagrada de uma sinfonia invisível.
A alma não fala em palavras, fala em sensações. E quando dois corpos se entregam ao movimento da consciência, quando esquecem o ritmo externo para seguir o tambor secreto que bate em seus peitos, nasce uma dança que busca não a perfeição, mas a verdade. Uma dança onde o orgasmo é a flor que brota da raiz da alma. Este encontro não é uma coreografia ensaiada, nem um espetáculo a ser observado de fora. É uma oração sem palavras, uma liturgia sem dogmas, onde cada passo, cada toque, cada olhar é um gesto divino. Ali, o corpo se torna instrumento da alma, e a alma se torna música. Quando dois seres se fundem nessa dança, o tempo desaparece. O relógio silencia. O mundo se dissolve. Só resta o eterno agora, onde as peles se comunicam, as respirações se sincronizam, e o desejo deixa de ser um impulso e se torna energia sagrada. E quando essa energia atinge seu ápice, quando tudo dentro de si se rende à vibração superior, então o orgasmo chega como um clarão. Não como um clímax, mas como uma revelação. O orgasmo dançado não é uma explosão, é uma expansão. É um rio de fogo líquido fluindo pela medula do ser, despertando memórias antigas, desfazendo nós esquecidos, libertando a voz do corpo que permaneceu silenciada por tantos anos pela vergonha, pelo julgamento e pelo medo. Cada carícia nesta dança pode ser uma bênção. Cada suspiro, uma promessa silenciosa. Cada gemido compartilhado, um eco do universo se lembrando de si mesmo. Porque no orgasmo consciente que nasce da dança, não há posse, há fusão, não há conquista, há comunhão. Em muitas culturas antigas, a dança fazia parte do ritual do amor. Os antigos sabiam o que estamos apenas começando a lembrar hoje, que o movimento consciente desperta centros de energia adormecidos, que cada rotação do quadril invoca a fertilidade da alma, que cada seio vibrante libera a ternura reprimida. E que quando o corpo se move com amor, ele se torna um canal, através do qual a divindade pode se manifestar. Não se trata de dançar bem, trata-se de dançar com sinceridade, de permitir que o corpo diga o que a língua não ousa, de deixar que os ossos contem histórias que a mente esqueceu. E quando o outro ouve essa história com o próprio corpo, um milagre acontece. Um reconhecimento profundo, uma ressonância essencial, o ato de amar sem barreiras. O orgasmo consciente que surge nesta dança não pertence a nenhum dos dois. É um espírito que desce e atravessa ambos, uma chama que os atravessa, uma pulsação que os recorda. Não há gênero, nem papel, nem pretensão. Há apenas a alma vibrando, desnudando-se, expandindo-se. A dança orgástica da alma também é um ato de cura, porque cada orgasmo consciente purifica, dissolve memórias de abuso, abandono e repressão. Ilumina áreas que permaneceram nas sombras, trazendo à tona emoções não vivenciadas. Não é incomum que lágrimas irrompam após um desses encontros, não de tristeza, mas de libertação, porque a alma, finalmente, foi tocada pela verdade. E, no entanto, essa dança exige presença. Não pode ser fingida. Não pode ser executada a partir do ego. Requer escuta profunda, entrega completa. Requer abrir mão da ideia de controlar, impressionar ou alcançar. Porque o orgasmo não é provocado, é permitido. Não é forçado, é cultivado. E para que ele chegue com seu poder de cura, o corpo deve estar aberto e o coração disponível. O orgasmo dançado não termina no auge do prazer. Ele continua seu curso como uma onda que acaricia de dentro para fora. E depois dessa onda, algo muda. Você anda diferente. Você respira com uma cadência diferente. Você olha o mundo com olhos renovados, como se por um instante você tivesse tocado o rosto da divindade através da pele de outro. Esta dança não precisa de música externa. O som da respiração é suficiente. O bater do coração é suficiente. E quando ambos os corpos se deixam levar por essa música invisível, a dança se transforma em voo. Ascensão. Retorno. Não se trata de ter um corpo perfeito ou de conhecer técnicas. Trata-se de presença.
Entrega, autenticidade, permitir que a alma dance sem as correntes da vergonha. Aceitar que o prazer não é frivolidade, mas uma dádiva divina. Lembrar que fomos criados não apenas para sobreviver, mas para sentir. E sentir neste contexto é o ato mais sagrado, porque o orgasmo não é o fim de algo, mas o início de um novo estado de ser. Depois dele, a consciência pode se expandir, o corpo pode se curar, o espírito pode ascender, porque todo orgasmo consciente é um portal. Um portal para uma versão mais completa de nós mesmos, rumo a uma espiritualidade que não rejeita o corpo, mas o honra, que não teme o prazer, mas o reconhece como um caminho. Assim, na dança orgástica da alma, o corpo não é mais uma ferramenta, mas um templo. Não é mais uma prisão, mas uma prece. E o outro não é mais um objeto de desejo, mas um companheiro de viagem. Uma jornada sem mapas, onde cada passo é descoberto no momento. Uma jornada onde o orgasmo é a luz que nos guia. Onde o movimento não busca um destino, mas se torna o próprio destino. E nessa jornada o que se encontra não é apenas o outro, mas a própria alma, dançando enfim sem medo, sem culpa, sem máscaras, dançando nua, dançando viva. Capítulo 14. A pele como altar do êxtase. Há uma linguagem que dispensa palavras, uma voz que não passa pela língua nem se molda em sons. É uma voz silenciosa, ancestral, que nasce na superfície viva do nosso ser. A pele. O que o mundo chamou de órgão do tato é, na verdade, o véu sagrado que conecta a alma com o mundo e que guarda em seu silêncio as chaves para o êxtase mais profundo. A pele, quando tocada com consciência, torna-se um altar. E o orgasmo, quando despertado nesse altar, é uma prece não proferida, mas vivida. Cada centímetro de pele é uma porta para o mistério. Cada poro é uma estrela capaz de absorver e emitir luz. A pele não percebe apenas temperaturas ou texturas. Ela percebe intenção, verdade, desejo e entrega. A pele sabe. E nessa sabedoria silenciosa reside o mapa para um prazer que não se limita ao físico, mas toca o eterno. Na dança íntima, onde duas almas se entrelaçam através de seus corpos, a pele se torna a primeira linguagem, a primeira promessa. Uma carícia bem dada pode valer mais que 1000 palavras. Um toque sincero pode revelar mais do que qualquer confissão. Ali, na arte de tocar com presença, o verdadeiro poder do orgasmo se revela. Não como um objetivo, mas como consequência de uma entrega autêntica. A pele não apenas lembra, mas também desperta. Ela guarda a história de nossas cicatrizes, nossas memórias, nossos medos e desejos. Mas também tem o poder de reescrevê-los. Quando acariciada com devoção, pode apagar os vestígios da dor, liberar emoções aprisionadas e trazer à tona a alegria que antes estava reprimida. O orgasmo que surge dessa pele honrada não é uma explosão breve. É um rio luminoso que percorre todo o corpo, iluminando as sombras, nos devolvendo às nossas origens. Quando alguém nos toca com consciência, com o coração, e não com pressa, nossa pele responde com uma doçura que vai além do prazer. O tempo para. O mundo exterior desaparece. E apenas o momento puro permanece. Um sopro, um tremor, uma presença transbordante. O orgasmo naquele momento não é um destino, mas uma revelação. Eu estou aqui. Eu sou tudo. E eu mereço sentir. Mas para que essa linguagem se desdobre em sua plenitude, é necessário silêncio interior. Um corpo habitado, um coração aberto, uma mente serena. Porque o orgasmo não responde a ruídos ou exigências. Ele só se revela quando lhe é dado espaço. É tímido como uma borboleta e profundo como uma maré. É uma flor que se abre quando não há medo, quando a pele foi ouvida pelo que é. Um oráculo. E não estamos falando aqui de prazer superficial, de fricção sem alma. Estamos falando do toque que desperta a própria alma. O toque que não invade, mas honra. A carícia que não busca possuir, mas compreender. O orgasmo que surge desse tipo de contato não é o fim de um ato. É o início de uma nova maneira de viver.
Em alguns ensinamentos antigos, dizia-se que a pele era a página onde os deuses escreviam seus segredos. Aqueles que sabiam ler com os dedos podiam ver a alma dos outros. Hoje, nesta era de vida acelerada, reaprender a tocar também é uma forma de nos lembrarmos da nossa essência. É rebelar-se contra a desconexão. É restaurar a sacralidade do corpo. O orgasmo consciente que surge da pele não se limita ao amante. Pode também nascer no ato de amar a si mesmo, no gesto de deslizar ternamente a mão sobre o rosto, num banho lento, numa dança nua, num abraço a si mesmo ao final de um dia difícil. O corpo sabe disso. Toda pele deseja ser reconhecida, não pela sua aparência, mas pelo que transmite. O prazer consciente começa com esse reconhecimento. Essa linguagem sem palavras também nos ensina respeito. Cada corpo é um continente distinto, com mapas únicos e segredos bem guardados. Você não invade um corpo, você escuta. Você não exige uma resposta, você convida ao diálogo. O orgasmo que nasce do respeito é mais profundo, mais duradouro, porque não é arrancado, é cultivado. E floresce quando a pele sente que pode confiar. Em encontros íntimos, quando duas pessoas se permitem habitar essa linguagem, a energia vital se eleva. Correntes internas são despertadas, fluindo como rios de luz. O orgasmo é então uma corrente ascendente, uma força que se eleva das raízes do corpo ao ápice do espírito, conectando a terra com o céu em um único momento de unidade. Ali, onde a pele foi tocada com reverência, o orgasmo deixa de ser um mero reflexo e se torna um despertar, um acesso direto a estados de consciência expandida, onde o divino está presente não como uma ideia, mas como uma experiência tangível, onde alma e corpo se fundem, não em conflito, mas em harmonia. E esse caminho começa com as coisas mais simples, numa mão sem pressa, numa respiração que acompanha o gesto, num corpo que se entrega sem medo de ser sentido. Não há fórmula, só há presença, só há verdade. Porque a pele não se deixa enganar. A pele sente quando a intenção é pura e responde com gratidão, com vida, com um orgasmo que não explode, mas floresce, que não murcha, mas se expande. Honrar a linguagem da pele é lembrar que não há distância entre o espírito e a matéria, que o corpo não é uma prisão, mas uma ferramenta para o amor. Que o orgasmo não é o fim, mas a ponte entre o humano e o divino. E quando cruzamos essa ponte, entendemos que cada carícia é uma palavra que a alma entende, que cada toque é um poema escrito em uma língua sagrada, que o orgasmo consciente não é apenas prazer, é revelação. É luz que nasce do contato, é amor encarnado, é vida celebrada em cada poro. Capítulo 15. Orgasmo como alquimia. A fusão do desejo e do amor. No âmago do ser humano habitam duas forças que, desde o início dos tempos, dançam uma com a outra como opostos, ansiando por reconciliação: o desejo e o amor. O primeiro é um fogo que arde implacavelmente, um impulso que emociona, um anseio que brota das raízes do corpo. O segundo é a água que nutre, um olhar que abraça, uma presença que acalma. E quando os dois se encontram, quando não competem, mas se integram, algo mais do que um simples encontro acontece. Uma alquimia acontece, uma transformação profunda que tem seu ponto de comunhão no orgasmo consciente. O próprio desejo é uma centelha ardente, um animal sagrado que busca, que cheira, que busca contato e expansão. É vitalidade em sua forma mais pura, energia incontrolável, uma força que nos impulsiona em direção aos outros e a nós mesmos. O desejo é o eco da vida, lembrando-nos de que somos feitos para vibrar, para sentir, para cruzar os limiares do prazer e da presença. O amor, por outro lado, é a força que sustenta sem segurar. É o olhar que não exige, a carícia que escuta, o refúgio onde a alma sabe que é vista. É o apoio silencioso que impede o desejo de transbordar, que lhe dá sentido e direção, que o transforma em algo mais profundo do que um impulso corporal.
A alquimia sagrada do orgasmo ocorre quando o fogo do desejo encontra a ternura do amor, e ambos se fundem sem resistência. Não se trata de um dominar o outro, mas de ambos se reconhecerem como partes de um mesmo todo. Nesse cadinho invisível que é o corpo amado e consciente, ocorre uma transformação que não atinge apenas a pele, mas penetra os recantos mais recônditos da alma. O orgasmo então deixa de ser uma explosão efêmera e se torna um limiar para a transcendência. É uma libertação que não destrói, mas eleva. É uma explosão de luz que percorre os canais energéticos do corpo, despertando memórias antigas, remodelando feridas e abrindo espaços para a cura. Ali, naquele instante suspenso em que o corpo treme e a alma se abre, a alquimia atinge seu clímax. Somos um conosco mesmos, uns com os outros e com o universo. Mas esse processo não acontece por acaso, requer preparação interna, uma vontade consciente de se abrir, de se desfazer do ego, de permitir que o encontro não seja apenas de corpos, mas de essências. O desejo deve ser purificado de suas correntes, a pressa, a expectativa, a busca por validação. É necessário libertar o amor de suas máscaras, a necessidade de possuir, a dependência, o medo do abandono. A alquimia acontece quando há verdade, quando o corpo se move com honestidade, quando o coração bate sem medo, quando a entrega é genuína. Ali, naquele espaço íntimo, o orgasmo se torna o resultado natural de um ato de criação. Não apenas o prazer é compartilhado, mas a vida é criada. Mesmo que não haja filhos, a energia é criada, a beleza é criada. Em muitas tradições antigas, esse ato era considerado sagrado. Nos templos do Antigo Oriente, os amantes buscavam não apenas o prazer carnal, mas também a expansão de sua consciência. Eles sabiam que o orgasmo consciente era uma porta, um remédio, uma revelação. Eles entendiam que naquele momento de total abertura, a energia divina poderia entrar, curar e transformar. O orgasmo consciente, como a alquimia vivida, tem um efeito que vai além do momento. Desperta o corpo, mas também a alma. Torna-nos mais presentes, mais lúcidos, mais sensíveis. Conecta-nos com a nossa vulnerabilidade, mas também com a nossa força. Lembra-nos que não somos separados, que somos parte de um projeto maior, onde o prazer e o amor não se opõem, mas são expressões da mesma pulsação universal. E, no entanto, essa alquimia não se reserva apenas aos grandes iniciados, está ao alcance de todos aqueles dispostos a viver da presença. Aqueles que ousam tocar sem medo, olhar sem máscaras, despir-se não apenas física, mas emocional e espiritualmente. Porque o orgasmo, quando experimentado a partir dessa fusão sagrada, não tem idade, nem forma, nem gênero. Tem apenas essência. No corpo, a alquimia do orgasmo transforma a percepção. A pele se torna mais sensível, o batimento cardíaco mais profundo, a respiração mais sábia. No coração, desperta a capacidade de amar incondicionalmente, sem exigências, sem papéis pré-estabelecidos. No espírito, abre a percepção para a unidade, para o divino, para o eterno. E nesta dança onde o desejo não é temido e o amor é ilimitado, o milagre emerge. Dois corpos vibrando em harmonia, duas almas abraçadas no auge da alegria. O orgasmo consciente torna-se então uma forma de meditação, de comunhão, de oração. O clímax deixa de ser um fim e se torna o centro de um ritual, a culminância de um ato de profunda conexão. Esse tipo de encontro não é para durar mais, mas sim para ser sentido mais. Não é medido pela intensidade física, mas pela profundidade da alma revelada. É um espaço onde o corpo é honrado como um templo e o outro é reconhecido como um espelho, uma ponte, um mestre. E quando repetida, quando cultivada, essa alquimia transforma quem a vivencia. A sexualidade deixa de ser um terreno de conflito ou culpa e se torna terreno fértil para o autoconhecimento, a celebração e a união. Ser um alquimista do amor e do desejo é ousar viver sem escudos. É olhar para o fogo e não fugir.
É deixar que a água do amor te banhe, te tempere, te torne útil e belo. É permitir que o orgasmo não seja uma explosão que se apaga, mas uma chama que ilumina, uma chama que guia, uma chama que revela. Porque, no fundo, cada orgasmo vivenciado com presença é um lembrete de quem realmente somos. Energia em movimento, consciência incorporada, amor em forma. E quando essa energia se expressa no corpo e se eleva com a alma, ocorre a alquimia mais poderosa que existe, a transformação do ser em luz. Assim, na alquimia do amor e do desejo, descobrimos que não há partes separadas, que tudo está conectado, que a alegria é sagrada, que o prazer é remédio, que o amor é o verdadeiro caminho. E que o orgasmo, longe de ser uma pausa ou um desfecho, é uma porta para o eterno que habita dentro de nós. Capítulo 16. O orgasmo como espelho de sombra e luz. No santuário oculto da intimidade, onde os corpos se desfazem de todo disfarce e as almas se reconhecem sem palavras, algo mais do que um simples encontro acontece. Ali, naquele espaço vulnerável e sagrado, as luzes e sombras que habitam as profundezas do ser vêm à tona, não para serem julgadas, mas para serem integradas. O orgasmo consciente, vivenciado com presença e entrega, torna-se um espelho revelador, um momento em que o oculto e o óbvio se fundem em uma única chama. Toda intimidade verdadeira, aquela que vai além do corpo e se aprofunda na essência, envolve risco. O risco de ver e ser visto, de revelar não apenas a pele, mas também as rachaduras, os medos, as memórias não ditas que habitam os recessos da alma. E é justamente nesse risco que reside seu poder transformador. A sombra não é uma inimiga, é a parte de nós que foi excluída, negada, exilada. A parte que aprendemos a esconder por medo da rejeição, do abandono ou de não sermos amados. É a voz que diz: eu não sou o suficiente. A emoção escondida atrás da culpa, o desejo que foi reprimido por parecer demais. Mas também é força, também é vida. Dentro dela, há um fogo latente esperando para ser reconhecido, uma verdade que anseia por ser abraçada. A luz, por outro lado, é a clareza que emana quando somos autênticos. É a ternura que ousa se mostrar sem medo, o olhar que nunca foge, a presença que sustenta. É o amor incondicional, a aceitação de tudo o que somos. O belo e o frágil, a luz e a escuridão. O orgasmo consciente, quando vivenciado a partir dessa abertura radical, torna-se o ponto de união entre ambas as energias. Nesse momento de dissolução, quando o eu se dissolve e a alma se expande, a sombra pode se revelar sem vergonha e a luz a abraça incondicionalmente. Não há julgamento, não há escapatória, apenas um profundo reconhecimento. Isto também eu sou. E esse também é libertador, porque o orgasmo não libera apenas tensões. Ele libera memórias, libera emoções não expressas, libera velhos padrões que nos prendem ao medo. É como se o corpo, ao tremer, vibrasse as camadas mais profundas da alma, sacudindo aquilo que não faz mais sentido guardar. Mas para que essa alquimia aconteça, precisamos estar dispostos. Dispostos a permanecer quando a sombra aparecer. Dispostos a sustentar o olhar do outro quando ele revelar sua dor. Dispostos a não fugir quando o desconforto surgir, mas a permanecer com o coração aberto. Essa permanência é amor. E o amor verdadeiro e consciente, não é cego nem ingênuo, é corajoso. Vê a sombra e decide ficar. Sabe que nessa escuridão também habita o ouro e também dorme a semente da transformação. Em um encontro íntimo, muitas vezes é o corpo que primeiro revela o que a mente tentou reprimir. Uma tensão que não se acalma, uma lágrima que escapa, uma emoção que surge sem explicação. E quando o orgasmo chega, pode ser como uma onda de fogo que purifica ou como um rio sereno que lava a alma. Às vezes são os dois.
Às vezes, são os dois. O orgasmo, como um espelho de sombra e luz, não é necessariamente ruidoso, nem mesmo visível de fora. Pode ser silencioso e profundo, como um relâmpago interior que ilumina subitamente a paisagem da alma. E nessa luz fugaz tudo é visto com clareza. Medo, necessidade, gratidão, mágoa, esperança. Então entendemos que não somos quebrados, que não precisamos ser perfeitos para merecer amor, que nossas sombras não diminuem nosso valor, mas nos tornam reais, humanos, completos. No corpo do outro, em seu abraço, em sua presença, encontramos o reflexo de nossas próprias partes negadas. E quando esse outro não foge, quando fica e nos abraça, ele nos ajuda a curar. Não porque nos salva, mas porque nos permite nos ver com novos olhos. Porque sua luz ilumina nossa sombra e nos ensina a acolhê-la também. Esse tipo de encontro não se alcança por meio de técnicas ou fórmulas. Nasce da entrega autêntica, da decisão de se revelar completamente, da disposição de caminhar juntos, mesmo quando a escuridão se aproxima, da certeza de que o orgasmo não é um fim, mas uma revelação, uma iniciação. E vivendo dessa forma, cada ato de amor se torna um ato de liberdade, porque deixa de ser uma busca por validação e se torna uma celebração do ser, porque deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha consciente, porque deixa de ser marcado pela falta e se torna pleno de realização. A sombra na intimidade pode falar através do silêncio, do retraimento e da insegurança. Pode se manifestar na necessidade de controle, na dificuldade em receber, no medo de se perder no outro. Mas quando é reconhecida, quando é acolhida sem punição, ela se transforma. Ela se suaviza. Torna-se uma aliada. A luz, portanto, não vem para apagar a sombra, mas para dialogar com ela, para integrá-la, para nos ensinar que somos muito mais do que aquilo que revelamos, que a divindade também habita nas profundezas do oculto. E neste diálogo entre sombra e luz, nesta dança, às vezes caótica e às vezes serena, revela-se o verdadeiro sentido da intimidade. Não a fusão sem limites, mas o encontro entre dois seres completos, com suas luzes e suas noites que se escolhem a cada vez. O orgasmo, neste contexto, é o templo onde ambos os parceiros se ajoelham diante do sagrado. Não é apenas um clímax físico, mas uma expansão da alma, uma comunhão, um profundo sim a tudo o que somos. Assim, amar nas sombras e na luz torna-se o ato mais revolucionário, porque envolve desfazer-se de máscaras, deixar para trás histórias e habitar o presente com tudo o que ele traz. Envolve apegar-se aos tremores e confiar na beleza que pode nascer do caos. E quando isso acontece, a intimidade deixa de ser um lugar de exposição dolorosa e se torna um refúgio, um altar, um espaço onde a sombra encontra um lar e a luz se acende sem esforço. Porque no fim das contas, o amor verdadeiro não é aquele que ignora nossas sombras, mas sim aquele que as honra. E o orgasmo consciente não é apenas uma libertação, mas uma elevação. Uma luz que brilha mais forte quando aprende a amar sua escuridão. E é só por hoje, mas se você acha que estamos apenas começando, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer toda a diferença. Obrigado por estar aqui, por se apoiar, e nos vemos no próximo vídeo.